Oi, meu querido, tudo bem? Meus queridos, né? Meus queridos. Nós temos aqui irmãos, irmãs, nessa devocional. E isso é muito bom, graças a Deus. Tá bom? Hoje eu quero que você pense comigo lá no livro de Eclesiastes. Nossa meditação vai ser lá no livro de Eclesiastes. Hoje, plantador de sementes está buscando uma semente lá no livro de Eclesiastes, um aprendizado, uma sabedoria de quase 3.000 anos, ou 3.000 anos, pode-se dizer assim, talvez um pouco mais, um pouco menos, né? Livro de Eclesiastes, o sábio, ele vai nos ensinar um segredo maravilhoso, o segredo de sermos generosos. E a generosidade, ela gera prosperidade. Você quer prosperar? Eu queria que você colocasse na sua mente uma definição para a palavra prosperidade. Quem sabe você só tem pensado no termo prosperidade como alguma coisa que envolve dinheiro, né? Coisas materiais, bens materiais. Não, coloca aí uma chave aí, né, na descoberta desse segredo, a chave que abre o cofre para você pegar essa preciosidade ou aquele diamante, né? Quando você está lá na rocha batendo, como já falei anteriormente em outro momento, aquele diamante bonito, aquele diamante valoroso. Vamos ver aqui na palavra de Deus, então, esses conselhos que o sábio nos dá. Mas junto com esse conselho, vem alguns, digamos, algumas tarefas que nós devemos executar. Mas para a gente fazer alguma coisa espiritualmente, a gente não tem que achar, a gente não tem que ficar dizendo que vai fazer aquilo porque acha que é bom, que é ruim, simplesmente por causa do nosso entendimento. Não, nós precisamos ir à palavra de Deus, a palavra é semente. E aí sim, plantarmos essa semente, com toda certeza que nós vamos colher bons frutos. Então, o que que diz? Vamos ler o texto da palavra de Deus e depois eu vou dar uma caminhada com você num outro lugar da Bíblia, num outro espaço dela, onde nós vamos reforçar o que aqui é dito por alguém que Deus abençoou grandemente e que muitos foram abençoados através dele. O conselho dele aqui no capítulo 11 é assim, versos de 1 ao 6. Vamos ler a palavra de Deus. Distribui com generosidade o teu pão, como se o atirasse sobre as águas, e depois de algum tempo o receberás de volta. Reparte com 7, e mesmo com 8 o que tens, pois não sabes que desgraça pode vir sobre a terra. Quando as nuvens estão pesadas de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore debruce para o sul ou tombe para o norte, onde cair, ali permanecerá. Quem fica apenas olhando o vento, jamais plantará. E quem para, observando a passagem das nuvens, nada colherá. Assim como não conheces o caminho do vento, tampouco, como o espírito entra no corpo, que se forma no ventre de uma mulher, do mesmo modo não podes compreender as obras de Deus, o Criador de tudo o que há. Logo ao alvorecer, preste atenção, logo ao alvorecer, semeia a tua semente e à tarde não repouses a mão, pois não sabes qual das tuas obras vai prosperar, se esta ou aquela, ou ambas serão boas. Então, deixa eu dizer para você, olha que coisa maravilhosa. A generosidade, ela gera prosperidade. Isso já foi testado. A história, não só a história
bíblica, né? Muitas histórias aqui de várias pessoas. Mas quando você se dá a meditar e a pensar na vida, observando muitas situações, muitas pessoas que estão à sua volta, eu te convido a fazer isso, né? Você observar as coisas, você vai perceber um princípio que funciona no mundo. Um princípio que você vai olhar e depois, com muita alegria, você descobre que isso já estava lá nas Escrituras, que a palavra de Deus, milenar, tão antiga, não é? É tão atual que simplesmente você não percebeu. Quando você percebe, por exemplo, as pessoas do dia a dia, você descobre que geralmente as pessoas, né, generosas, porque há muitos fatores ainda aí, alguns fatores, mas quando você encontra uma pessoa de fato, como a Bíblia ensina, generosa, o que você vai encontrar ali, consequentemente, é uma pessoa próspera. E aqui ele está dando conselhos, né? E ele está dizendo que uma pessoa generosa, em primeiro lugar, é uma pessoa liberal no dar. Ela olha sempre para o seu semelhante com um pensamento. De que forma eu posso ajudar ou edificar essa pessoa? De que forma eu posso, como ser humano, ser útil aqui onde eu estou nesse relacionamento? De que forma eu posso melhorar a vida do outro? Interessante. Então, o texto diz, em primeiro lugar, que o generoso, ele é liberal, ele distribui com generosidade aquilo que ele tem. Você entende a profundidade disso? Ele está sempre pronto a repartir. Em segundo lugar, o generoso, ele é diligente, ele não é preguiçoso, ele não está acomodado no seu mundinho fechado. Ele entende que foi criado por Deus para o relacionamento, para se expandir, crescer e levar outros a crescer. Então, o que ele faz? Em outro lugar da Bíblia, você sabe, nós somos aconselhados a plantar sementes com abundância, né? O apóstolo Paulo fala isso lá em 2 Coríntios, você vai encontrar lá no capítulo 8, 9, que aquele que semeia muito, muito também vai colher, não é verdade? Então, é isso que ele está dizendo aqui, o sábio, que o generoso, ele é diligente. Veja, ele não fica olhando o tempo para plantar e se chegou o momento da colheita, ele vai colher, ele sai para colher, ele não se acomoda olhando circunstâncias, tá certo? Ele diz isso, quem fica apenas olhando vento, jamais plantará. E quem para observando a passagem das nuvens, aí no verso 4, nada colherá. Veja, você tem que se esforçar agora, você tem que se expandir agora, plantar sementes, você vai colher. Não fique preso às circunstâncias, seja diligente, persevere. Sabe por que muitas pessoas não avançam? Porque quando elas veem um problema, que a Bíblia ilustra como um problema do tempo, para aquele que está nessa função de plantar, de semeador, mas aplique isso à vida. Muitas pessoas param. Você sabe, o sucesso, o resultado positivo na vida de uma pessoa, sabe qual era a distância que ela estava? A distância chamada perseverança. Era só ter permanecido, mas desanimou, parou. Então, o sábio está dizendo sobre a diligência. Não fique apenas olhando o vento, olhando as circunstâncias, senão você não vai plantar. Vai lá, acredite, tenha fé. Agora, uma terceira ideia aqui é que você deve ficar ligado na importância de trabalhar a sua vida sempre na presença de Deus. E é por isso que eu tenho chamado você para essas devocionais pela manhã, às 5h30.
Olha o que diz o versículo 6. Logo ao alvorecer, portanto, de madrugada, começa cedo, semeia a tua semente e à tarde não repouses a mão, não fique acomodado, pois não sabes qual das tuas obras vai prosperar, se esta ou aquela, ou ambas serão boas. Veja que aqui nesse versículo 6 está embutido uma coisa que nós já falamos anteriormente, quando nós vemos, por observação lógica, mas também por palavra de sabedoria, que a gente colhe aquilo que a gente planta. O que você vai colher hoje é aquilo que você plantou anteriormente, vamos dizer assim, ontem. Aquilo que você está plantando hoje é o que você vai colher no futuro. Mas veja aqui a sabedoria. Olha o que ela abre para nós aqui. Olha que coisa maravilhosa. Ele está dando a entender que se você semeia cedo sementes, muitas sementes, dá a ideia de que você já vai colher à tarde. E à tarde não repouses a mão. Como se você plantou, já vai colher. O que ele está dizendo é que se você for uma pessoa diligente, se você for uma pessoa que estiver sempre plantando boas sementes, então você está plantando hoje aqui, mas já está colhendo ali. Sempre vai ser assim, um ciclo de generosidade, um ciclo de diligência gera o crescimento, gera a prosperidade. E por que você deve prestar atenção nisso? Porque é palavra de Deus, são segredos, são mistérios revelados para nós. Então, como você não sabe qual das suas obras vai te trazer resultado, ele está então dizendo exatamente para você avançar no teu campo de semeadura. Você não sabe qual das suas obras vai prosperar, se é esta ou se é aquela. Então vá fazendo, vá fazendo. Não se canse de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos. Eu posso depois olhar com você mais detalhadamente esse versículo que está lá no Novo Testamento. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Agora, por último, deixa eu te dizer uma coisa, eu vou te dar mais uma semente, um motivo para você plantar, para que você seja uma pessoa próspera, uma pessoa abençoada, uma pessoa que esteja sempre dando frutos, desfrutando desses frutos e abençoando outras vidas também, ok? Tem um texto lá em Mateus, capítulo 6, que a gente precisa, para entendê-lo, conhecer um pouquinho da cultura dos judeus. Os judeus, quando queriam dizer que uma pessoa era boa, era uma pessoa amiga, era uma pessoa que as pessoas olhavam para ela e viam nela uma pessoa generosa e admiravam pela sua generosidade e, consequentemente, prosperidade, eles diziam o seguinte: o fulano de tal tem um olho bom, fulano de tal tem um olho bom. Isso era cultural. Quando se queria dizer que uma pessoa era sovina, fechada, uma pessoa assim que não se deveria estar perto porque era negativa, estava sempre para baixo, então se dizia que aquela pessoa tinha um olho mau, ela não era generosa, ela era egoísta e tal. Esse texto está lá em Mateus capítulo 6, 22. Eu vou ler para você, preste atenção. Os olhos são a lâmpada do corpo. Fulano de tal tem um olho bom. Portanto, se os teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, o que é isso? É esse pensamento egoísta das pessoas que pensam que, se forem egoístas,
sovinas, ou seja, aquele troço do farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Que deturpa essa realidade, que leva o ser humano a não pensar no outro, a não olhar para o outro. Isso aí parece luz, isso aí parece sabedoria, mas não é, não é. Nós fomos criados para o relacionamento amoroso, então veja, vai ser trevas. E quão profundas são essas trevas? A pessoa fica solitária, ela não cria sinergia, ela não avança porque ela se recusa a entender isso, que nós fomos feitos para vivermos em humanidade. Há uma unidade nessa pluralidade. A humanidade, seres humanos, formam a humanidade, portanto, formam uma coisa para andar unida. Mas vamos voltar aqui ao o princípio, onde o generoso tem luz em si mesmo. Teu corpo, teu espírito, tua aura. As pessoas vão chegar perto de você e elas vão sentir-se bem, elas vão sentir-se alegres, motivadas, somente por estar ali perto, conversando com você, ouvindo o que você está a falar, porque suas palavras são, como diz a Bíblia, temperadas com sal, ou seja, traz sabor, ou seja, traz preservação. O sal, com os seus 87, eu acho que, e mais, dizem aí os cientistas, propriedades, abençoa as pessoas. Então, vamos esmiuçar um pouquinho essa revelação, essa luz da palavra de Deus. Os olhos são a lâmpada do corpo, então quer dizer isso. É como você está olhando as coisas, como você está olhando para as pessoas. Quando você faz isso usando a lente da palavra de Deus, você vai entender melhor o mundo, vai entender melhor a vida. E aí você vai entrar nesse mundo da generosidade. E quando você é generoso, como já falamos anteriormente, o que vai acontecer é exatamente isso. Se os teus olhos forem bons, olha a afirmação de Jesus Cristo, teu corpo, você como um todo, será pleno de luz. Ora, o dia ainda está amanhecendo, alvorecendo. Se eu abrir mão aqui da luz que eu tenho aqui nesse momento, você não vai me ver, em primeiro lugar, você não vai me ver. Se eu apagar aqui a luz, acabou, não tem luz, você não consegue ver. Então, quando o ser humano ele não entende isso, o ambiente é de trevas, as pessoas não conseguem se enxergar de verdade. Às vezes se você convive num ambiente de pessoas que não são generosas, aí só trevas. Sabe o que acontece? Exatamente, elas não conseguem enxergar. Esse não enxergar significa, vai acontecer fofoca, vai acontecer briga, discussões. As pessoas não vão conseguir ver o lado positivo e extrair coisas boas do outro que tem o que oferecer, só vai ver coisas negativas. E assim, nessa troca, são trevas, tremendas trevas. Mas, quando chega o generoso, ele traz luz para o ambiente. Ele ajuda as outras pessoas a enxergarem. Não é verdade? Essa semana passada, eu estava lá no Espírito Santo, e lá na casa onde nós estávamos, desculpa, lá na casa onde nós estávamos, tem uma mesa de centro, ela é bem pesada. E Luciane tinha colocado ela lá numa antessala, né? E ela fica ali no meio, ficou com duas passagens que dá para passar tranquilamente. Só que eu acordei numa madrugada para oração, e aí eu fui tentar pegar a Bíblia, alguma coisa, na mesa que fica após ela, e eu não acendi a luz. Eu não acendi a luz. Eu fui tentar passar, acordei com sono. Por um momento até me esqueci que ela estava ali no meu caminho. Ela é uma mesa de centro e pesada, dessa madeira assim,
boa, né? Bruta. Gente, eu dei uma canelada, mas foi uma canelada daquelas. Por quê? Porque não tinha luz. Não tinha luz. Então, o que eu senti? Dor, um acidente, poderia ter sido mais grave, porque foi uma pancada considerável por causa da ausência de luz. Então, quero ir terminando, reforçando esses pontos. Lembre-se do conselho do sábio. O generoso, ele é liberal. Vamos regular a nossa mente, nosso coração para esta atitude, a atitude da generosidade. O generoso, ele também é diligente. E você viu que a diligência leva também à prosperidade. E, por último, seja uma pessoa iluminada. Tenha os teus olhos bons, seja generoso. Você vai ser uma pessoa iluminada. A forma como você vai olhar a vida, utilizando-se da palavra de Deus, vai fazer com que os seus olhos sejam olhos bons. E os seus olhos são a lâmpada do corpo. E você então vai ter um corpo iluminado. Quando você mudar a sua forma de olhar as pessoas, quando você mudar a sua forma de olhar para as coisas, quando você começar a pensar com os pensamentos de Deus, e você vai ser muito abençoado. Eu oro por isso. Amém? Vamos orar então? Vamos fazer a nossa oração juntos? Vamos pedir que Deus regule o nosso coração, que nos abençoe. Vamos agora também, numa outra figura com oração, regar essa semente plantada, para que você possa, já a partir desse alvorecer, já está começando aí o alvorecer, a partir desse alvorecer, você possa começar a olhar com bons olhos a vida, com generosidade, e assim ter um corpo iluminado para abençoar aqueles que estão em trevas. Que Deus então nos ajude, não é? Ore comigo. Querido Deus, obrigado pela tua palavra. Palavra que é vida. Palavra que é luz para o nosso caminho. Palavra que é semente que, se plantada em nosso coração com fé, germina e produz muitos frutos. Agora eu quero te pedir e quero, Senhor, declarar com fé que eu creio que o Senhor me abençoará, nos abençoará, para que cada vez mais a luz do Senhor que está em nós brilhe mais intensamente. E ela vai brilhando cada vez mais, até como o sol no seu ápice, até que seja dia perfeito. Ó Deus, nós cremos que a tua palavra é a verdade. Nós cremos que tu não mudas. Portanto, nós imploramos, nós humildemente imploramos ao Senhor que se cumpra em nós a tua palavra e que a nossa vida seja uma vida de bênção, uma vida próspera, uma vida generosa. Em nome de Jesus. Amém. Me siga lá no Instagram, tá bom? A gente tem postado alguma coisa lá. E se você foi abençoado, dá um like aí. Isso vai nos ajudar para a gente prosseguir nessa caminhada. E eu posso garantir para você que boas coisas estão vindo por aí. Deus abençoará muito o seu coração se você caminhar conosco nessa diligência, plantando sementes. Com certeza, vamos colher juntos muitos bons frutos. Amém? Amém.